Então, hoje é a nossa primeira aula de hermenêutica. Eu peço que apague essa luz aqui, por favor. Pode apagar tudo, tá bom assim? Tá bom. Se vocês precisarem anotar alguma coisa, aí a gente acende, tá? Hermenêutica, tá boa a imagem, a leitura? Tá bom? Pronto. Então, vamos ver o que significa hermenêutica nessa disciplina, né? Hermenêutica é a arte ou ciência de interpretação de textos. Não é a arte ou ciência de interpretação da Bíblia, mas de textos. Essa disciplina é estudada em curso de teologia, porque é lida basicamente com o texto base, que é a palavra de Deus, é a Bíblia. Esta disciplina também é estudada em curso de direito, é chamada de hermenêutica jurídica, para interpretar os autos, tal. Os princípios são os mesmos, os exemplos é que não são, tá bom? Um amigo meu que cursou comigo hermenêutica, foi a primeira aula que eu tive no seminário, e ele estava junto comigo lá, enfim. Ele depois, na teologia, foi estudar direito, ele estuda a mesma coisa, só os exemplos que mudam. E também se estuda, talvez não com esse nome mais, no curso de letras, nos cursos de letras, interpretação de textos, tá? Então, hermenêutica também é chamada de hermenêutica sagrada, hermenêutica sacra no curso de teologia. Bom, quem precisa de hermenêutica, nós estamos o tempo inteiro interpretando textos, tá? E quando a gente lê um texto e não consegue interpretar, um texto simples, pode ser uma placa, pode ser um nome de um ônibus, né? Qualquer coisa. Isso aí constitui um analfabetismo funcional. É alguém que consegue juntar sílabas, juntar sílabas, mas não consegue entender o que está escrito. Tá? Então, além de juntar sílabas, a gente precisa saber o que está escrito. Esse é o propósito da hermenêutica. E como fazer? É uma ciência e é uma arte, e a gente precisa saber fazer. Há regras de hermenêutica, tá bom? Então a gente vai ver isso. Então, eu tenho uma sequência de 2 roteiros de slides. Um que nós veremos alguns slides apenas, e eu vou passar para vocês todo o material, vocês poderão olhar à vontade. Hoje à noite não vai dar tempo, mas amanhã eu já passo para vocês. E o outro, nesse primeiro roteiro, que são esses slides aí, são 313 desses aí. E depois mais não sei quantos, onde a gente vai ver as regras. Aqui nós vamos ver um panorama geral, história da hermenêutica, que aparece na Bíblia, de onde vem e tal, e figuras de linguagem. Depois a gente vai retornar para cá, para figuras de linguagem. E aí a gente vai ver, acredito que já na próxima aula, regras da hermenêutica. São 5 regras básicas, sendo que a quinta regra está dividida em 3 partes. Tá bom? Então, vamos seguir. Então, conhecem aqui? J. Packer, James Packer. Veja só, o que ele diz: eu sei o que é se deleitar com a Bíblia. Aquele prazer, comer o que se deleitou, né? Isto é, sentir a alegria de encontrar Deus e ser encontrado por Ele na Bíblia e por meio dela. Eu fico pensando, será que a gente também sabe se deleitar na Bíblia? É o quê? Muito foco. Na Universal tem assim, né? Eu sei por experiência própria a razão pela qual o salmista chamou a mensagem da Bíblia de promessa e o mandamento de seu deleite e de sua alegria, e a razão pela qual ele disse amá-la. Ele sabe por experiência própria. Será que a gente sabe também por experiência própria? Vou abrir apenas um livro para a gente terminar o curso de teologia, para a gente preparar sermões. Então, o objetivo da hermenêutica é para que nós possamos entender melhor a palavra de Deus, ouvir a Deus, para que a gente possa se deleitar mais em Deus, nos aproximar mais de Deus. Aliás, esse deve ser o objetivo de toda a disciplina no curso de teologia: aproximar mais os alunos de Deus. Se há alguma disciplina que não está cumprindo esse propósito, deve ser revista ou retirada do currículo. A hermenêutica tem seu lugar no estudo teológico,
todas as disciplinas bíblico-teológicas têm sua raiz na hermenêutica. Nem todas as disciplinas que a gente vê no seminário são desse eixo aqui. História da igreja não é aqui, embora fale um pouco sobre a teologia, as teologias. Deixa eu ver. Metodologia da pesquisa científica não é desse eixo. Mas todas as matérias, análise de livros, panoramas bíblicos, introdução ao Antigo, introdução ao Novo Testamento, teologia sistemática, todas as disciplinas bíblico-teológicas têm sua raiz na hermenêutica, na interpretação dos textos. Tá? Hermenêutica é a arte ou ciência de interpretação de textos, como eu falei há poucos minutos. Então veja só, esse esquema eu tirei de um dos livros, tá? Acho que daquele hermenêutica avançada. Acho que eu tenho a foto dele aqui. Vou ter a foto dele. Então, o estudo onde a gente está é aqui, teologia bíblica ou teologia sistemática, tá? Isso aqui é a coluna dorsal do curso de teologia, sobretudo a sistemática, querendo ou não, achando bom ou achando ruim, Então a gente tem um cânon estabelecido, são 66 livros que formam o nosso cânon. Existe a crítica textual para dizer quais são as passagens em dificuldade que entram ou não no nosso cânon, e ela está em constante evolução. Esse texto não aparece nos principais manuscritos, esse texto não aparece nos melhores manuscritos. Isso é a crítica textual. A crítica histórica, aqui tem um pouco de história da igreja, história secular, arqueologia, geografia bíblica. Um exemplo só. Durante muitos anos, as pessoas acreditavam que o povo hebreu nunca havia estado no Egito. E aí, mergulhadores encontraram, mergulhadores qualquer, tá? Quaisquer, não eram crentes nem pesquisadores da biologia, estavam mergulhando no Mar Vermelho e encontraram rodas, levaram para serem estudadas e descobriram que eram rodas dos cavalos de um faraó antigo. Que bexiga essas rodas estavam fazendo no fundo do Mar Vermelho? Descobriram também que a data dessas rodas, a época delas, era na mesma época em que a Bíblia fala do êxodo e da travessia do Mar Vermelho. E aí juntaram uma coisa com a outra, tá bom? A história bíblica diz, como vocês bem lembram, que o Mar Vermelho se fechou e o exército do faraó, ou parte dele, morreu ali afogado, né? Então, isso aqui é a crítica histórica, tá bom? A hermenêutica ou a exegese está aqui. Nós estamos aqui, tá? Eu tinha dito que nós estamos aqui, né? Me desculpa, eu confundi com outra disciplina, tá bom? Me desculpa. Aqui eu estarei com sexta-feira, né? Tá bom? Vocês poderiam ter falado, tá? Fiquem à vontade. Como diz o professor meu. Foi para ver se quem estava atento, né? Nem eu estava, né? Desculpa. Ô Bruno, a exegese, ela advém da hermenêutica? Muitas vezes são sinônimas. A palavra hermenêutica e a palavra exegese podem ter o mesmo significado, tá? Mas a exegese é algo mais profundo do que a hermenêutica, tá? Hermenêutica é a simples interpretação de um texto. A exegese requer estudos mais avançados, como línguas originais, por exemplo. Eu estou perguntando sobre o parênteses aí, eu vi um comentário também na mostra da Bíblia, que é como se ela fosse um produto da hermenêutica, entendeu? Mas eu não sei se... Não, é além. Mas quem faz hermenêutica, no caso da Bíblia, é necessário ter exegese. Não, o contrário. Quem faz exegese já fez hermenêutica antes. Tá bom? Enfim, seja qual for a área que você pretende trabalhar no reino, precisará de hermenêutica, interpretação de texto. Pretende trabalhar com pregação, eu acredito que agora, pelo menos vocês 5 que estão aqui fazem isso, né? Pretende trabalhar com música, precisa saber o que está contando, né? Ou pretende ensinar, é que não dá para ver, mas tem um professor lá no fundão, tá? Depois, quando vocês abrirem o seu computador, vai dar para ver. Não tem não, mas tem um quadro negro. É porque ficou muito negro aqui o quadro. Pretende trabalhar em qualquer área
vai trabalhar com interpretação de texto, porque vai ter que ensinar o que Jesus mandou que nós guardássemos. Isso é hermenêutica. Definições. A palavra hermenêutica deriva-se do termo grego hermenêutique, muito cognato, né? Que por sua vez deriva-se do verbo hermeneu. Hermeneu é o verbo interpretar, significando a arte de interpretar os livros sagrados. Essa definição está contaminada, né? Porque hermenêutica é interpretação de texto. Então, a arte de interpretar os livros sagrados e os textos antigos. Como é? O que é que está contaminado aí? Essa é a definição de Raimundo de Oliveira. A arte de interpretar os livros sagrados. Entendi. Eu pensei que era do original, tem que mudar de um para outro. Não, é a definição dele, de Raimundo de Eu Oliveira. pensei assim, que a hermenêutica jurídica seria um tipo de. Seria assim, hermeneu. E a hermenêutica sagrada seria essa primeira que você entendeu isso? Tudo bem. A arte de interpretar os livros sagrados, os textos antigos, de modo geral e mais abrangente, fala da teoria da interpretação de sinais e símbolos de uma cultura e da arte de interpretar leis. Tá? Então, é uma das definições. Louis Berkhoff. Hermenêutica é propriamente a arte de hermeneuem. Mas no caso do livro dele, esse livro aqui, que é bem bacaninha, é antigo, mas é bem bacaninha, no caso designa a teoria dessa arte. Podemos defini-la como a ciência que nos ensina os princípios, leis e métodos de interpretação. Essa definição está mais interessante, menos contaminada, vamos dizer assim. E mais antiga. Claro, né? Não tem nem os ossos mais dentro. Mais antiga e mais fiel. Interessante. Aqui tá. Aquele esquemazinho foi desse livro aqui, tá? Eu tirei. Chama Hermenêutica Avançada. Mas é um título ruim, porque esse livro não é avançado, é um livro introdutório. Disse que a palavra hermenêutica deve sua origem ao nome de Hermes. Hermes, realmente. O deus grego que servia de mensageiro dos deuses. Na mitologia grega, Hermes é o que trabalha com comunicação, mensageiro. Numa terminologia moderna, diríamos que ele é o assessor de imprensa. Tá? Hermes. Bruno, esse Hermes é aquele. De Renato, Hermes e Renato. É, que tem As já aulas. assistiu, né? Mas Eu acho que tem uma foto dele. Eu vi Hércules, isso aí. Nossa, Disney também é cultura. Diz que é um mensageiro, né? Era um intermediário entre Deus e os homens. Isso. Transmitindo e interpretando suas comunicações aos seus afortunados ou com frequência desafortunados destinatários, né? Quando tem que dar uma notícia má. Em seu sentido técnico, muitas vezes se define a hermenêutica como a ciência e a arte de interpretação bíblica. Mais uma vez eu digo, está contaminado. Está dentro de um livro de hermenêutica bíblica, tá bom? Considera-se a hermenêutica como ciência porque ela tem normas ou regras. Então, por isso é uma ciência. Tem normas, tem regras. Eu interpreto desse jeito, mas a minha interpretação está certa para mim. Jonas interpreta do outro jeito, mas a interpretação dele está certa para ele. Isso é um conceito pós-moderno. Tá? Ou eu ou ele estamos errados. Ou os dois. Mas no caso Os dois servem, não. Se há discordância, não pode. Mas no caso da hermenêutica, tem as normas e as regras, então não tem esse negócio de opiniões. Vai ter porque as evidências não são conclusivas muitas vezes. Por isso há linhas de pesquisa diferentes, linhas teológicas diferentes, que às vezes não tem tudo. A gente queria que tivesse tal texto na Bíblia explicando melhor, ou a gente não queria que tivesse tal texto, humanamente falando, porque são aqueles textos que a gente não gosta de interpretar ou não gosta daquele viés teológico. E está lá. Então, muitas vezes as evidências são inconclusivas. E aí chega a hora de opinar. E algumas coisas que a gente aparentemente não se findasse, não se fechasse, né? Verdade. Algumas coisas parecem não ser tão alcançáveis. Isso. Tem detalhes, por exemplo, escatologia. Eu estava ouvindo a entrevista com aquele pastor Herbert Cocarelli, conhece, né? Do Veja o Sol.
Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Independente, né? Foi muito no Pivotal, que tá muito bom esse podcast. E foi muito boa a entrevista. Ele é um cara super gente boa, super pra cima, educado, né? Mora. E ele dizendo que ele falou lá que os temas que os irmãos mais pedem para o Vejam Só são de soteriologia e escatologia. Se não me engano, 90% da sugestão de tema, da sugestão de pauta, soteriologia e escatologia. Por quê? Soteriologia nem tanto, né? É o tema mais quente da teologia, sem dúvida alguma. Nós vamos ver a partir de sexta aí, tá? Mas escatologia tem muita coisa que é por inferência, né? Por inferência. Tá, então considera-se a hermenêutica como ciência porque ela tem normas ou regras e essas podem ser classificadas num sistema ordenado. É considerada como arte porque a comunicação é flexível. E aí vem a habilidade do intérprete, né? E portanto uma aplicação mecânica e rígida das regras às vezes distorcerá o verdadeiro sentido de uma comunicação. Com certeza. O tom de voz varia na nossa opinião, né? Tá feliz, cara? Tô ou não tô? Tô não, né? Eu falei que tô. Você tem a obrigação de acreditar. Mas você não acredita porque no meu tom de voz. Diferente. Tá feliz, cara? Ah, pelo amor de Deus. Eu nem disse que tô, mas tô ou não tô? Entendeu? Hermenêutica é assim também. Então tô não, então não. É ironia. Aí já é ironia. Inclusive tem alguns textos, às vezes eu abri da época, né? É o quê? Comentário de algum evangelho. Aí ele faz uma análise morfológica. Aí em um texto aí ele fala que a frase está num tom médio. Sim. É para dar a gente a perceber que a forma que foi falado é para a gente não ir além daquilo que né? Às vezes não. Jesus falou de uma forma assim, calma, ou uma forma mais enérgica. E isso tudo influencia na interpretação. Né? No grego isso é muito bom, porque o grego tem como definir isso. Se a pessoa estava falando baixo ou alto, pela língua original não tem como a gente saber, pela terminação. No português não tem. A concepção não, isso. Estudo em grego. Não, vale a pena. Não desejo. Tem um curso de grego do istoegrego.com.br, né? É graça. É verdade também? Aí no português não tem essa. No português é a exclamação no final, né? E aí não é tão claro, né? Latim também, assim, línguas que os substantivos são declinados, tem isso. Tá? A gente não tem. É considerada como arte porque a comunicação é flexível e, portanto, uma aplicação mecânica. Okay. Exige-se do intérprete que ele aprenda as regras de hermenêutica bem como a arte de aplicá-las. Então a gente precisa ter habilidade, ter humildade, ter oração, além de muito estudo, né? Bem, já coloquei aí, não era para estar assim. Pergunta era: a palavra hermenêutica aparece na Bíblia? Aparece, né? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Expunha-lhes ou explicava o sentido de hermeneu, de onde vem hermenêutica. E hermeneu significa tornar claro o sentido do que é dito, explicar, expor, ou traduzir para a língua nativa de alguém, no caso de duas línguas conversando. Então Jesus estava explicando a Bíblia ali. Esse texto de Lucas 24, a passagem aí daqueles discípulos em direção a Emaús é fantástico, né? Provavelmente é um casal ali, e Jesus dá uma aula para eles de Antigo Testamento, de profecia bíblica, e que durou 11 quilômetros. Como assim 11 quilômetros? É medida de distância, não é de tempo. Enquanto eles não chegaram em Emaús, de onde eles estavam indo
Jerusalém para Emaús eram 60 estádios, que dá 11.100 metros, né? A Avenida das Pessoa tem 9 quilômetros, da Praça da Independência ao Bosco de Tamandaré. Então, eles andaram aquele percurso todo e mais 2 quilômetros. Rapaz, dá para andar bastante, né? Desceu. Ou então até Picãozinho, sabe onde é Picãozinho? Pronto. Descer aí caminhando pelas águas até Picãozinho. Né? Mas já era a cultura, né? Assim, andava muito, né? Já andava. A cidade já era pronto para isso. E deu tempo de explicar muita coisa. E esse texto é o princípio máximo, mais profundo de hermenêutica que a Bíblia menciona, na minha opinião. O que é que nós temos ali naquela cena? Jesus, que é a palavra encarnada de Deus, explicando a palavra escrita de Deus. É a palavra encarnada usando palavras, como dizem os gramáticos, a função metalinguística da palavra, que é quando palavras explicam palavras. Um dicionário, por exemplo, para falar das escrituras do Antigo Testamento. E o princípio básico da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então não pode haver uma aula de hermenêutica melhor do que essa que Jesus deu. Primeiro porque foi Jesus que deu, né? E por tudo isso que está envolvido aí. O que foi que aconteceu quando Jesus explicou a Bíblia para eles? Leia. Texto. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Quando a palavra de Deus não faz mais o nosso coração arder, algo está errado e não é na Bíblia. Só pode ser em nós. Quando as disciplinas teológicas nos sufocam a nossa mente, e o nosso coração não está mais ardendo para com a palavra de Deus, o alerta deve ser ligado. Estado crítico. Você está em perigo. Tem que se deixar tudo, se colocar de joelhos e clamar a Jesus para que Ele faça o seu coração arder novamente. Porque é isso que acontece quando a palavra é explicada. É isso que acontece quando a gente entende a Bíblia. O coração... Chegue comentando esse texto, diz que o coração deles ardeu ao ouvir a palavra, os olhos deles, desses dois discípulos aí, né? Arderam ao reconhecer que era Cristo na hora do jantar, e os pés deles arderam para voltar os 11 quilômetros à noite, sem iluminação e a pé, para anunciar a ressurreição. Ok, ele está alegorizando aí, mas é isso que deve acontecer. Então, a hermenêutica tem esse propósito de fazer com que o nosso coração arda mais ainda, arda mais forte. A gente joga gasolina na fogueira, porque a gente vai entender melhor. Bruno, você não acha que essa perspectiva é muito devocional, não? A Bíblia é o quê? É um livro de ciência, por acaso? Ou é um livro devocional? Ô Bruno, outra passagem que eu acho bem interessante em Atos 7. Aquele sermão de Estevão, né? É bem novo, né? Ele começa a pregar assim, né? Você vê mesmo, no Velho Testamento, assim, de Gênesis, né? Até fala de Abraão, assim. O cara é conhecimento. Sermão chamado de história, né? Isso era normal na vida do judeu. Eles conheciam muitas escrituras. E tem até detalhes ali que Estevão fala que não está no Antigo Testamento, né? Sobre a chamada de Abraão. A gente percebe ali que a chamada de Abraão no final de Gênesis 11 é a segunda vez. Só sabe disso por causa de Estevão. Ok, vamos lá. A palavra hermenêutica aparece também aí. A Barnabé chamava Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque ele é o principal portador da palavra. Coloquei essa tradução de propósito, porque aí nessa tradução estão sendo falados dos deuses romanos. Júpiter é a versão romana para Zeus. Pode olhar que na sua Bíblia, se for mais recente, vai estar Zeus. A Barnabé chamavam Zeus, ao invés de Júpiter. Zeus é a versão grega, Júpiter romana.
e a Paulo chamaram Mercúrio ou Hermes. Mas é o mesmo Deus? Sim, era o mesmo. É a mesma equivalência. Até as imagens estavam assim, se tivesse falado. É como no catolicismo romano, Aparecida na Macumba e Iemanjá. É a mesma imagem, né? Mas a entidade é diferente. A gente sabe, eu estou falando da equivalência. Traz isso na questão da proibição, né? Proibição, aí não tem o que fazer, tem que botar o que né? A minha tradução está assim, do mesmo jeito aí. Tá? Veja aí na NVT, meu caro, como é que diz? CNVT? Isso aí, inclusive, aí, James aqui é a pessoa maneira, viu agora? Tá, igreja. Tá vendo a mim, mas tá pior, tá vendo? Deu certo, né? Deu certo. Era o deus grego Zeus, aqui vem dizendo. Aqui Sim. também, mesmo jeito. Certo. Vejam só. Então, Paulo é chamado aí de Hermes, ou Mercúrio, porque Paulo era quem estava pregando. Tá? É interessante que eles chamam Barnabé de Zeus, né? Até os incrédulos achavam Barnabé melhor que Paulo. Só a gente hoje que acha Paulo melhor que Barnabé. Mas um estudo mais acurado do Novo Testamento você vai perceber que Barnabé é superior a Paulo. Tá? Mas não é o assunto de hoje. Se um dia eu estiver dando Novo Testamento é que eu vou falar sobre isso. Barnabé tem mais dons do que Paulo. Barnabé também é apóstolo. Só que Barnabé não escreveu nenhum livro canônico. Por isso que a gente fala mais dele. O nome Barnabé aparece 30 vezes na Bíblia. O nome Paulo, quase 300. Vamos passar. Paga aí, por favor. Está aqui. Júpiter ou Zeus, que é o pai do socorro, e Mercúrio ou Hermes, que é o arauto dos deuses. Então, os pagãos identificam Paulo com Hermes, porque ele está pregando, ele está falando. Aparece ainda nos Evangelhos, João 42, essa expressão, tu serás chamado Cefas, e essa expressão, que quer dizer, a expressão quer dizer ou significa é hermeneuetai, de onde vem a palavra hermenêutica. Lembram que hermeneu é o verbo significar, sentido. Notando aí, jovem. Fazendo aqui no Brasil. Às vezes o pessoal lá da Juveca, alguns tomam lá, chamam um rapaz lá de jovem mancebo. Eu digo, vocês falam assim, porque jovem mancebo é a mesma coisa. Se a gente fala, a gente sabe é para lançamento. E toda vez que aparece nos evangelhos esse tipo de explicação sobre um nome de outra língua, que quer dizer enviado, Siloé, que quer dizer enviado, é a mesma expressão, hermeneuetai. Hebreus também se interpreta, aí é o verbo interpretar, rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Então, interpreta, que é a palavra em destaque aí, é hermeneuomenos, interpreta. Lembram que até aqui, é o verbo hermeneu, interpretar, tá bom? E a terminação é o que vai diferenciar a palavra. Ok. A pronúncia é assim mesmo? Desse jeito assim no grego, mas quem fala grego seria? O grego hoje em dia? Sim. Não, é diferente um pouquinho. Que esse é do coelheiro, no caso. E é uma pronúncia que a gente não tem certeza se está falando correto, tá? Essa pronúncia que a gente vê nos seminários é chamada de erasmiana aportuguesada. Vem de Erasmo de Roterdã, o contemporâneo de Lutero e até certo ponto inimigo dele, né? Que foi o cara que fez o Novo Testamento, a edição do Novo Testamento Receptus, deixa Receptus, 8 manuscritos apenas, Erasmo de Roterdã. Então é chamada de erasmiana portuguesada, mas a gente não sabe como ele falava, porque ele é do século XVI. Então alguns professores de grego são chatos em relação à pronúncia. Quando eu tive bons professores, 2 excelentes professores de grego.
mas tem um que era muito chato na pronúncia. Eu disse, como é que o senhor sabe, professor? Porque é assim, se não tem gravador naquela época. Aí esse Bromo. Eu pensei que pegava um pouco dessa do grego de hoje e tentava, sabe? Não, a pronúncia do jeito é diferente. É bem diferente. Algumas terminações, encontros vocálicos, eles falam diferente e tal. Mas o alfabeto é o mesmo, já ajuda. Quando você for lá na Grécia, já sabe. Mas se viu muito. Hã? Mas se viu muito saber só o alfabeto lá. Ou então quando você estiver assistindo algum filme que tem assim aquelas, como é que eles chamam? Aqueles grupos universitários, que tem, é sempre o nome das letras gregas, né? Nós somos do grupo, não é grupo que eles chamam, você sabe o que eu estou falando. Alfa, Delta, Lambda. Você já sabe. Ok, qual é o propósito da hermenêutica? Interpretar o texto bíblico e aplicá-lo corretamente, ou como eu venho dizendo, ouvir mais a Deus, ouvir melhor a Deus. Esse é o objetivo, tá? O objetivo não pode ser demonstrar que sabe mais do que os outros. Isso é um objetivo pecaminoso. Vou contar essa história que alguns conhecem, eu vou ter que ler ela rapidinho e é nessa hora que eu sei se vocês conhecem ou não a Bíblia. Quem não ri é porque não conhece a Bíblia. E é sério, vocês vão ver no final, que não é brincadeira minha não. Vamos lá. É chamar a história do VCC. Conta-se que certo caipira estava no seu trabalho rotineiro no canavial, quando de repente viu brilhar 3 letras no céu: VCC. Muito religioso, o caipira julgou que aquelas letras significavam Vai, Cristo chama. Fiel à visão, correu ao pastor de sua igreja e contou-lhe o ocorrido, concluindo que gostaria de devotar o restante de sua vida à pregação do Evangelho. O pastor, surpreso diante do relato, disse: mas para pregar o Evangelho é preciso conhecer a Bíblia. Você conhece a Bíblia bastante para sair pelo mundo pregando a sua mensagem? Claro que sim, disse o homem. E qual é a parte da Bíblia que você mais gosta e conhece? As parábolas de Jesus, principalmente a do bom samaritano. Então conte-a, pede o pastor, querendo conhecer o grau de conhecimento bíblico do futuro pregador do Evangelho. O caipira começou a falar: desce um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu entre os salteadores, e ele lhe disse: varões irmãos, escutai-me, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. E entregou-lhes os seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E partindo dali foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome, e os corvos alimento lhe traziam, pois alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. E sucedeu que, indo ele andando, eis que um carro de fogo ocultou da vista de todos. A rainha de Sabá viu isso e disse: não me contaram nem a verdade. Depois disso, ele foi até a casa de Jezabel, a mãe dos filhos de Zebedeu, e disse: tiveste 5 maridos, e o homem que agora tem não é teu marido. E olhando ao longe, viu a Zaqueu pendurado pelos cabelos no árvore e disse: desce daí, pois hoje almoçarei na tua casa. Veio dali, ele cortou-lhe os cabelos, e os restos que sobraram foram 12 cestos cheios para alimentar a multidão. Portanto, não andeis inquietos, dizendo: que comeremos? Pois o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. E todos os que ouviram se admiraram da sua doutrina. O caipira, entusiasmado, olhou para o pastor Mateus Miller e perguntou: e então estou pronto para pregar o Evangelho? Olha, meu filho, disse o pastor, eu acho que aquelas letras do céu não significavam vai, Cristo chama. Antes deveriam ser lidas, vai cortar a cana. Essa é a história do pastor Joaquim de Andrade, que é um dos proletores da consciência cristã, desde o primeiro encontro, tá? Tá lá no site dele, vale a pena dar uma olhada lá, tá? Agora, brincadeiras à parte, tem gente que sai por aí pregando desse jeito, sim ou não? Hoje em dia. Ligando em evangelista do pau, como está escrito, né? Ligando em evangelista do pau. Já viu assim? Eu nunca vi. Bem, irmãos, aleluia. Vamos continuar. Tá? Vocês já sabem como é.
nos bastidores, né? E os pensamentos que eu coloquei aqui são bem interessantes em relação à interpretação bíblica, né? Conhecem? Eu coloquei o nome. Desculpa aí, né? O cristão que não se envolve diligentemente no estudo sério das Escrituras é simplesmente incompetente como discípulo de Cristo. Forte, como diz Tiago aí, e o Edir Macedo também. É forte, sim, mas é verdade. Todos nós temos que conhecer bem a nossa Bíblia. Não é porque vocês são seminários que têm que conhecer, não. A promessa de Tiago 3:1 é válida para todos nós. Não sejais muitos de vós mestres, porque hão de receber maior juízo. Então, se vocês, a partir do momento que vocês fizeram a matrícula no seminário, virá mais juízo, mais cobrança sobre vocês da parte de Deus, com certeza. Mas a obrigação de estudar a Bíblia é de todos nós. Quando lemos a Bíblia, somos lidos por ela. Enquanto interpretamos a Escritura, ela nos interpreta. Esquadrinhamos o texto e o texto nos esquadrinha, expondo as nossas crenças, experiências e segredos. Poderíamos dizer que é a Escritura que se aplica a nós. Lácia, não lembro o primeiro nome de Lácia, citado por Hernandes, tá? Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria ao coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos, Jeová Sebaoth, né? Como a gente viu, sistemática. Comeu, e as palavras de Deus que Jeremias, Ezequiel, João do Apocalipse comeram, era como um rocambole, era um rolo, né? Os rolos do Antigo Testamento eram rolos horizontais, como a gente chama de rocambole aqui, bolo de rolo, né? Rocambole aqui também. Era docinho igual rocambole? Foram aqui. João no Apocalipse diz que foi doce na boca, mas amargo no estômago, né? A palavra de Deus faz isso com a gente. Ela adoça aquilo que precisa ser adoçado em nós, a nossa vida, as nossas dores, as nossas mágoas, as nossas angústias, mas ela é amarga porque confronta o nosso pecado, a nossa rebeldia com Deus. Palavra do escritor mais lido em todos os tempos, Saulo de Tarso. Habite ricamente em vós. O cara só escreveu 13 livros que entraram na Bíblia, né? E o nono não chega nem perto dele. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, como louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Veja só, a Bíblia fala sobre 7 tipos de pastoreio. O pastoreio, literalmente falando, de animais, um homem que pastoreia animal, ou uma mulher como Rebeca, né? Rebeca ou Raquel era a pastora? Raquel. O pastoreio de animais. O pastoreio político, segundo Samuel 5:2, Deus diz para Davi: você vai ser pastor desse povo. Essa é a única vez que fala, mas fala. O pastoreio de Deus Pai, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, não me faltará. O pastoreio de Jesus Cristo, João 10, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O pastoreio de um líder, aquele que nós chamamos de pastor, como Gustavo, por exemplo. O pastoreio dos falsos pastores, de Ezequiel ao Novo Testamento, são mencionados. E esse aqui é o 7º tipo de pastoreio que a Bíblia menciona: o pastoreio mútuo, onde eu pastoreio você, você me pastoreia e vice-versa. E aqui nesse texto, Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, quando a palavra de Cristo, que é a palavra de Deus, enfim, habitar ricamente em nós, a gente vai poder exercer funções pastorais, instruindo e aconselhando. Ensino e aconselhamento, funções pastorais, mutuamente. E ele diz aqui nesse caso para fazer música, com toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Música
Salmos de 150 do Antigo Testamento, hinos, composições cristãs do primeiro século e cânticos espirituais, segundo a maioria dos estudiosos, músicas de inspiração momentânea, na hora do culto, sem ensaio, com gratidão em vosso coração. Então, quando a gente chega assim e diz, meu irmão, eu estou muito triste, meu irmão, é como diz aquele hino, que a gente chama de hino, né? Mas não é o caso aqui, aquela música, quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra, vai ler a Bíblia, vai orar. Isso é um aconselhamento assim, que Paulo está falando aí, um pastoreio. Se a palavra não tiver abundantemente em nós, isso não é possível. E uma citação do nosso Senhor Jesus Cristo: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Vamos considerar algumas questões. Por que estudar a hermenêutica? Não é só ler a Bíblia e pronto. Gostaria de ouvi-los. A Bíblia não é suficiente? Então por que só ler a Bíblia não é suficiente? É suficiente para quê? Eu estou com dor de cabeça, ler a Bíblia e passa? Pode até piorar, né? Se for numa tela. Eu não vou responder não. Pronto. Vocês que vão. Só depois que vocês for responderem. Vamos lá. Vai, Carlos. Sequência assim. Você é o crente aqui. O livro, como ela, de alguma forma, ela tem características textuais, como qualquer outro livro. Ela é escrita, foi transcrita, prescrita, e ela requer, ela tem um autor, tem uma intenção, tem um público, tem uma situação, tem um contexto. Eu acho que é necessário que entendamos assim. Assim como eu escrevo, como você escreve um livro, e tem uma intenção na sua mente ao escrever certas palavras, eu preciso, como leitor, entender qual é o seguinte. Eu não pego o texto e passeio e vou com ele. Então a hermenêutica vai auxiliar nessa questão de entendimento acerca da situação em que o autor estava, do público, contexto social, legal, enfim. Vamos lá? Ele está certo ou está errado? Por quê? Jailson. Para mim, o Matheus está certo. Eu só quero ser um ganhador de almas. Preciso estudar hermenêutica? Por quê? Na minha opinião, eu acredito que a hermenêutica ajuda bastante na interpretação. Eu vi algumas pessoas até falando, não sei, me corrija se eu estiver errado, a respeito do Salmo 23. O Senhor meu pastor lá falará. Então, através da hermenêutica, a gente vai estudar a originalidade do texto, a respeito da interpretação. E tem uma consideração assim: o Senhor meu pastor, nada sentirei falta. Então, assim, se você for pregar nada me faltará, deixa um leque muito alto, muito grande para falar de prosperidade, falar besterol. Então, assim, já se a gente pudesse interpretar através da hermenêutica, a gente não poderia fugir do texto original, né? Poderia dizer, nada me faltará, mas poderia dizer assim, olha, é o seguinte, nada me faltará é a presença de Deus, que é a coisa mais importante. Então, essa é a minha visão a respeito disso. Interessante. No original está assim: o Senhor é meu pastor, não me faltará. A presença de Deus. É Deus quem não vai faltar. Aí, muito tempo atrás, os tradutores em português colocaram assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque a ideia é que quando Deus está conosco, nós não vamos sentir a falta de nada. Eu não sei se a NVI que diz isso: de nada sentirei falta. O Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. É que Deus conosco vai suprir tudo, inclusive a ausência de coisas que a gente realmente não tem, tá? Porque Deus é o Deus dos ricos e dos pobres que o adoram. Mas isso é mais pra frente. É porque nada me faltará, tem como seus dois sentidos, né? A frase. A tradução, cara, é difícil demais. Eu vi uma questão também, se eu só puder, a
Eu vi também uma questão que relata entre Pedro e Jesus. Eles falam que o diabo vem, né, Pedro, e ele vai te tentar. Mas em nenhum momento Jesus fala assim, mas eu vou ser uma fortaleza, eu vou te privar de tudo, de tentações, não. Ele disse, mas eu vou te fortalecer. Então, assim, a gente pode ver também a respeito da interpretação, né? Porque muitas das vezes a gente diz assim, nada vai me falar, mas as pessoas começam a interpretar esse texto de forma coisas materiais. Fala, gente. Ô, Jonas. Pedro, na carta de Pedro, ele vai falar um pouco sobre isso. Sobre as cartas de Paulo ter coisas de difícil compreensão. E isso torna falsos pastores, que o Senhor falou, ensina falsas doutrinas. Logo ele pode estar ganhando almas. Mas será que é para o Deus que ele crê? É para o Deus que ele crê, não o nosso, né? Deixa eu ver qual foi a terceira. Hermenêutica é para quem quer ser professor no seminário. Eu só quero ser um crente melhor. Olha, essa segunda pergunta aqui, eu quero originar a primeira e a terceira. Eu tinha acabado de dar aula a manhã inteira para uma turma só, numa manhã de sábado. Isso faz tempo, viu? Estava na parada do ônibus, fome medonha, cansado. E aí um dos alunos chegou e disse assim: professor, eu só quero ser um ganhador de almas, preciso estudar teologia. A pergunta dele foi teologia, englobando todo o curso, né? Eu não lembro o que eu respondi para ele nessas condições, cansado, com fome, esperando o ônibus. Mas eu fui para casa pensando, né? Na aula seguinte na semana seguinte eu comecei a aula com uma pergunta dele. E aí eu disse assim: se vocês quiserem ser apenas ganhadores de almas, evangelistas, vamos dizer assim, vamos elaborar então aqui mentalmente um sermão evangelístico, o mais básico possível. João 3,16. E aí você começa a falar: Deus criou todas as coisas. Opa, teontologia. Não, antes de chegar no texto mesmo. Os passos da evangelização. Opa, doutrina de Deus, teontologia. Deus Criador. E Ele criou todas as coisas perfeitas. E Ele colocou o homem, criou o homem também, colocou o homem no paraíso com sua esposa. Opa, antropologia, doutrina do homem. Colocou o homem para governar, para trabalhar pouco ali para governar, mas o homem cedeu à tentação e pecou. Opa, doutrina do pecado, martologia. Deus veio em busca do homem para salvar o homem, prometeu um salvador, um Messias. Opa, soteriologia, doutrina da salvação. E Deus foi dando pinceladas naquele quadro de como seria o seu enviado, o seu prometido Messias, profecias bíblicas, Antigo Testamento, cristologia. No tempo certo, Jesus veio, nasceu de mulher, cristologia, pregou, fundou uma igreja, eclesiologia, morreu, ressuscitou, ressurreição, o ponto mais alto de toda a teologia cristã, a ressurreição de Cristo, foi para o céu e disse que um dia vai voltar, escatologia. Agora vocês precisam se arrepender dos pecados. Voltamos para a martologia, para que vocês não sejam condenados eternamente, escatologia. Acabou. Preguei 3 minutos, sermão evangelístico. Lidei com os assuntos mais importantes da fé cristã. Se você quer fazer isso sem estudar a Bíblia, sem estudar a teologia, sabia que Billy Graham, eu falei para ele, falo para vocês aqui nessa noite de salvação, pegando o clima já, que Billy Graham é doutor em teologia. Então, meu irmão, não é só ler a Bíblia, é só ler a Bíblia para ser um crente, mas você precisa estudar a Bíblia, você vai precisar de outros recursos, como o Mateus falou aqui. A Bíblia não foi escrita para nós no século XXI, então ela está diante de nós
Tem muitos pontos que nós vamos ver daqui a pouco. Tá bom? Vamos considerar essas questões. Eu não trouxe o vídeo, mas vocês lembram desse cabra? Passou essa matéria no Fantástico há algum tempo? Sim. Sobrando tempo, né? Conhece a história? Conhece também? Mais ou menos? Mas- Esse cara, então eu vou mandar o vídeo no grupo, tá? Do repórter. Esse aqui. Estima não estou lembrado de tudo, né? Sério, mas não você assistiu, né? Esse camarada diz que teve uma revelação de Deus, que é desse texto aí, Oséias 3:1, né? E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, contudo adúltera. Ele diz: contudo adultera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Ele usou esse texto mal interpretado para dizer que ele tinha que ter um coito sexual, né, uma relação sexual com uma mulher da igreja dele. E ele era casado. E essa mulher também era casada. E os dois tinham filhos, não um com o outro, né? Cada um no seu casamento. Ele disse que foi uma das coisas mais difíceis que ele teve que fazer. Teve que vir uma exegeta da Globo. Da Globo, né? Eu acho até que Só da Globo. Mas aí também que eles foram na capital, não lembro se foi em Alagoas isso aí. Eles foram na capital e falaram com um pastor de uma igreja batista, a primeira igreja batista da capital lá do estado. Não sei se foi em Sergipe, enfim. E o pastor esclareceu, disse: não, pelo amor de Deus, esse homem é um falso profeta e tal. Graças a Deus por isso, né? Que houve a ilustração do caso, mas meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não se sabe se ele errou mesmo na interpretação, se foi safadeza, né? Irmão, a Bíblia deixa muito claro isso aí. Isso é muito grosso. A Bíblia deixa muito claro: não adulterarás. Esse cara é indesculpável. É mesmo. E ele relativiza como se fosse um negócio que não tem. E aquele cara é macaco velho. Necessidade da hermenêutica. A Bíblia é um livro antigo escrito para outras pessoas. Não, a Bíblia não é um livro que foi escrito essa semana, nesse ano, e nem foi escrita para nós, originalmente. A Bíblia está distante de nós geograficamente. Nós moramos aqui no Nordeste do Brasil, temos o nosso próprio clima, temos o nosso próprio amanhecer, que é cedinho da manhã clareia, cedinho da tarde escurece, tá? Tem lugares do mundo que é 6 meses do ano claro e 6 meses do ano escuro, tá bom? Na Escócia, onde o Dr. Chet fez o doutorado, ele disse que tem 3 meses lá, 3 meses do ano, mas tem lugar que é 6 meses. É claro, não escurece. Meia-noite o sol a pino lá, é por causa da posição que eles têm, determinada época do ano. Sol a pino lá, 0 grau dentro do quarto, na igreja, né? Não tinha esse tipo de aquecedor a gás, estavam ainda lá. Então nós estamos distante do texto bíblico geograficamente, tá? A Bíblia está distante de nós linguisticamente também. Ela não foi escrita em português. As 3 línguas em que a Bíblia foi escrita são 3 línguas consideradas mortas hoje em dia. Aliás, consideradas mortas há muito tempo. São línguas que não são mais faladas, apenas lidas. O hebraico, que se fala hoje em Israel, é chamado de hebraico moderno, não é o mesmo hebraico dos tempos bíblicos, embora o alfabeto seja o mesmo. E lá em Israel, eles não usam vogais no hebraico. Nós usamos vogais hoje em dia aqui no texto bíblico. Porque na verdade o hebraico não possui vogais. São apenas consoantes. Então um estudioso chamado Kittel colocou vogais para que nós ocidentais pudéssemos ler o texto hebraico. E o que é uma vogal? É uma soante. É aquilo que vai auxiliar a consoante. Tá? Então, já que nós ocidentais não lemos palavras sem vogais, ele colocou vogais. E ao invés de 5 vogais, a E ou U, no hebraico que nós estudamos, tem 12 vogais. Bem-vindo ao texto hebraico, tá? Não é bacana não, estudar a língua hebraica. Eu não gostei não. A questão da língua falada hoje não esclarece nada se eu falasse, por exemplo, hebraico. Não esclareci nada referente a. Com certeza vai ter muita coisa que vai ajudar, mas a gramática não é a mesma. Não é a mesma. As regras gramaticais não são as mesmas, Então, a assim, pronúncia não é a mesma. Uma pessoa que fala hebraico de hoje contemporâneo, Sim. e uma pessoa que não fala, mas tem
sabe o hebraico bíblico, não conseguem conversar. Não conseguem. Fizeram isso com o grego já. Se não me engano, foi Francisco Leonardo, o sogro de Augusto Nicodemos, que ele tem uma gramática, né, do grego koiné, muito boa, diga-se de passagem. Me parece que foi ele, não tenho certeza. Foi ao porto em Recife, que estava recebendo turistas gregos, e tentou conversar com eles e não conseguiu. Entendeu? Porque eu perguntei isso porque teve um colega meu que estudou, já terminou o seminário. Ele teve um professor que fazia parte das traduções antigas bíblicas. O nome dele era Renato Russo, não sei se você já ouviu falar. Ouvi. Ele tem uma gramática. Pronto, esse cara foi professor desse meu amigo. Ele disse que vocês só teriam um hebraico se faz lá. Aí eu fiquei, não sei em que sentido ele quis falar isso, por isso que eu fiz a pergunta dele. Luiz Saião fala hebraico, né? E é tradutor bíblico também. Então quando ele vai, eu queria muito conhecer Israel, a caravana de Saião, que eles não vão só para passear, porque já estava de bom tamanho, mas eles vão para escavar. Ele também é arqueólogo, Saião. A cabeça dele, tem alguém aqui que é cearense? Não, né? A cabeça dele, a cabeça de 2 cearenses juntos, desse tamanho assim, amigo. E ele usa tudo, infeliz. Luiz Saião, vale a pena ouvir aquele cara, tá? Tudo que ele fala vale a pena ouvir. Tem o Rota 66, não sei se vocês conhecem, que é um comentário bíblico falado, a Bíblia inteira. Jonas era o apóstolo dele, não era na Madureira? Ainda é. Não pega nem letra para ele, que para nós, no Madureira, como teólogo, na minha opinião, é muito fraco. Ele pode ser um bom filósofo. A Bíblia está distante de nós linguisticamente. Hebraico, aramaico e grego. Geograficamente, cara, estamos nós, na verdade estamos bem aqui, né? É porque eu tremo demais, não dava para ser cirurgião não. Está Israel. Aqui. É um umbigo do mundo. É do tamanho de Sergipe, tá Israel. É bem miudinho. Perto da Síria. Tá bem bacaninha, né? Porque aqui do lado é Cisjordânia, né? Que é quase toda de Israel, pertence a Israel de acordo com as promessas bíblicas, né? Aí o Egito, a Síria, Iraque, a Arábia Saudita, a gota serena querendo matar todo mundo ali. A Turquia, né? Onde tem as igrejas da Zé, são todas aqui as igrejas do Apocalipse, todas aqui na Turquia. Tá? Subindo um pouquinho da Coreia do Norte. Eita. Eles têm razão, os norte-coreanos, para odiar os Estados Unidos, sabe? Os Estados Unidos acabaram com eles realmente na época da Guerra da Coreia. Enfim. Vamos deixar geopolítica para outra aula. A Bíblia está distante de nós também historicamente, 2000 anos de história entre nós e o livro mais recente da Bíblia, né? Que é Apocalipse. Mais recente, assim, mais próximo de nós, mais ou menos do ano 90, né? O livro de Apocalipse. Então são quase 2000 anos. E a Bíblia precisa ser interpretada para ser compreendida, tá? Com o estudo da hermenêutica, ficamos mais seguros porque seguimos regras. E aí vale a pena ver, por exemplo, Carson pregando, D.A. Carson, tem muito vídeo dele pregando com tradução simultânea, tá? Se você não compreende inglês, o que é o meu caso, vale a pena ver Carson pregando, porque os sermões de Carson são aulas de hermenêutica. É bonito de ver ele pregar, é bonito de ver. Ele vai construindo junto com os ouvintes a interpretação do texto. Porque ele fez a tarefa de casa, né? E ele vai explicando a construção do argumento dele. É fantástico, é fantástico. Eu vi uma pregação dele lá no Espaço Gospel, acho que no ano passado. Se no congresso da Juvep? Foi esse ano, Foi esse ano? Foi. Aí eu vi ele comentando um texto lá, parecia ele pregando, Marcos, parecia que ele estava lá na evidência de Jesus Cristo. É uma coisa impressionante. Eu assisti as pregações, mas não lá, assisti depois. Só faltou aí a distância cultural. Não faltou não. Vamos chegar. Não sei se ainda tem. Se não tiver, faltou. Este é o meio ordinário pelo qual Deus nos ajuda a compreender sua palavra. O meio ordinário, o meio natural.
Estudando. Quais são os outros meios? Ouvindo. Tá bom? Faltou mesmo, obrigado. Número 8. Deus espera que nos empenhemos no estudo de sua palavra. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Paulo está falando aí para que Timóteo siga o mesmo processo que era feito na sinagoga. Lembram? Paulo é um fariseu convertido. Os fariseus estão ligados à sinagoga e não ao templo. Ligados ao templo estavam os saduceus. E a liturgia na sinagoga era com 3 leituras bíblicas: leitura, exortação e ensino. E ensino é o que nós hoje chamamos de pregação. Então, leitura pública das Escrituras, alguém podia ler, como no caso, deram para Jesus ler, lá em Lucas 4, um trecho de Isaías. Exortação era o que hoje os assembleanos dizem saudação. Então, vem daí da sinagoga, tá? Essa ideia de que só o pastor ou só a liderança da igreja lê a Bíblia no culto público não é bíblica. Na hora da exortação, está presente lá em Atos, nas viagens de Paulo, as viagens missionárias de Paulo. Na hora no culto na sinagoga, eles dizem assim: alguém entre vós tem uma palavra de exortação, qualquer homem presente poderia falar. Paulo tinha mais autoridade ainda porque ele era um rabino entre os fariseus. Mas Paulo fala para Timóteo fazer a mesma coisa. Dá oportunidade para os irmãos falarem. Explica aí, então. Qual parte? No caso, a ideia que eu estou tendo aqui, no caso da palavra, todo mundo poderia compartilhar a respeito da... Eu vou explicar de novo. Dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Eram 3 momentos de leitura bíblica no culto na sinagoga e que Paulo estava indicando para Timóteo fazer do mesmo jeito. Leitura pública era quando o dirigente da sinagoga chamava alguém para fazer leitura. Exortação era quando o dirigente perguntava: há entre vós alguém que tem uma exortação? E aí qualquer homem podia falar. É o que hoje, mais ou menos, nas igrejas pentecostais chamam de saudação. Alguém tem uma saudação, alguém tem uma palavra para dar, ela vai lá, compartilha uma palavra. E ensino é o que nós chamamos hoje de sermão. E aí o dirigente da sinagoga, ou no caso agora, o dirigente da igreja, que era Timóteo, deveria fazer. Então deveria manter essa liturgia que veio da sinagoga no cristianismo. Mas até onde seria sadio para hoje, no contexto de hoje? Totalmente sadio, porque é bíblico. Porque assim, uma pessoa, sim, mas pessoas que assim, afobadas, neófitos, que têm muita vontade de falar, porque veio do mundo com essa perspectiva, enfim, até onde seria saudável para a igreja? Ensino, meu irmão, ensino. Ele vai falar, falou besteira, o pastor está lá para corrigir. É autoridade divina para isso. Está errado, irmão, não é nada disso que você falou, não. Está errado. Isso aqui é assim, assim, assado. Resolveu. A igreja vai acreditar no novo convertido ou no pastor? Acabou-se. Eu já vi isso. Já aconteceu isso. Inclusive pessoas que pegaram, um negócio estranho, as pessoas ficam confusas. Aí depois quando o pastor muita sabedoria, pegar o microfone, aí ele desconstruir tudo aquilo que o irmão falou em 1 minuto, entendeu? Aí levava um tempinho para poder as pessoas entenderem a mensagem realmente. É muito perigoso. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nestas coisas, nessa liturgia. Faça isso. Dedique-se inteiramente a elas. Pregue melhor, para que todos vejam o teu progresso. Como é que Timóteo ia pregar melhor sem estudar melhor a Bíblia? Estudar mais. É possível isso? É possível tirar a carteira de habilitação pelo correio? Tem como, né, cara? Os pregadores de hoje em dia dizem: não, o Espírito Santo é aí. Principalmente no Brasil, que não tem como tirar pelos correios. Os Estados Unidos sempre paga $46, passa meia horinha na internet, faz a prova, a legislação na internet.
dirigindo seu próprio carro na rua. Deus não vai deixar esse povo sem punição. A Bíblia diz que é maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Já há uma promessa de condenação sobre esses. Que esse não seja o nosso caso. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. O pastor que prega do mesmo jeito, assim que sai do seminário, e com 15 anos pregando, ele prega do mesmo jeito, ou pior, ele está em pecado. Porque às vezes o cara sai do seminário cuspindo fogo. Estou aqui, zero, sou jovem, estou com uma teologia na cabeça, aí o cara começa a pregar bem. Aí vem a preguiça pastoral à medida que os anos vão se desenvolvendo. O cara tem aquela arrogância no coração. Meu filho, quando eu era jovem era assim que nem você. Agora eu tenho minha própria hermenêutica, minha própria homilética. E esse orgulho maldito tem matado muitas igrejas, tá? O ideal é o cara sair cuspindo fogo e cuspir cada vez mais forte, para que o progresso dele seja notório. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Então Deus espera que nos empenhemos no estudo da sua palavra e na pregação também, no caso de vocês. Já é bem mais fraquinho assim, já caso aqui. Eu vim pregando na igreja que tem um fundo bem bonito, todo preto assim, né? Não sei se é Iba Viva o nome da igreja. Não é Iba não, é Iba Viva, tá? Aí ele prega sobre o reino de Deus. Meu amigo, ele já bem fraquinho, falando já, mas pregação fantástica, pregação fantástica. Ele também assim, questão do pessoal se atualizar, porque realmente pastores foram formados há um tempo atrás, muito tempo, e que continuar naquela mesmice. Hoje os tempos são outros, modernidade, a visão das pessoas diferente, a Bíblia está aí disseminando coisas. Eu acho que a Bíblia ela precisa ser atual. Na verdade ela é atual, só que quem transmite ela tem que contextualizar. Sim. E para isso, eu vi até um comentário no livro, o cara falando sobre fazer sermões. Ele disse que a pessoa tem que ler tudo que está à sua volta, você precisa ler. Você não tem nada, você está atualizado. Porque de repente você vai fazer um esboço dentro da necessidade das pessoas, então você sabe da necessidade delas. Então aí uma ideologia do gênero. E o que a Bíblia fala sobre isso? Os pastores estão calados, hein? Deus colocou os pastores como voz profética, eles têm que falar. Se o cara não souber argumentar cientificamente, tem que explicar o que a Bíblia diz. Essa é a obrigação dos pastores. Tem pastores que são mais limitados intelectualmente? Tem. Nem todo mundo é o Hernandes Dias Lopes. Sim, é a vontade de Deus que seja assim, e por isso que é assim. Então explica o que a Bíblia diz. Pregue sobre isso. Nem todo mundo vai ser um doutor. Nem todo mundo é um Shelley, né? Mas pode servir de exemplo a perseverança dele nas nossas próprias limitações intelectuais. Shelley, com 4 anos de idade, falava 3 línguas, irmãos. Né? Ele é filho de missionários americanos na Bolívia. Então ele foi alfabetizado já, ele e os seus irmãos na Bolívia. Ele vivia na Bolívia até os 12 anos. Espanhol na igreja e na rua e na escola, inglês em casa, tá? E quechua, que é um povoado lá na Bolívia, onde o pai dele era missionário, plantava igreja lá entre os quechuas. Então, com 4 anos ele falava as 3 línguas. E aí depois para pegar outras foi muito mais fácil, né? Com 12 anos ele foi estudar no Whit College, que tem uma parceria com os filhos dos missionários, e lá, com 25 anos ele era doutor em Novo Testamento. Nem todo mundo é assim, mas a perseverança dele realmente é invejável. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que corta bem a palavra da verdade. Manejar aí, que Paulo está falando, tem gente que pensa que manejar é fazer assim, achar o texto ligeiro. Não tinha esse texto assim, isso é de Gutenberg para cá.
Manejar bem é cortar bem, é uma alusão que Paulo está fazendo aos sacrifícios do Antigo Testamento, que os sacerdotes têm que cortar bem os animais para o sacrifício. Então você tem que saber cortar bem a palavra, dividir bem o texto. Isso é hermenêutica e é homilética. Sabia dessa? Também tem. A gente está aqui para aprender. É aquela questão é como se fosse o que a gente, o professor da mulher fala muito, é mastigado, tá bem mastigado, bem passado. Bota bem, filho. Tem 4 princípios básicos para a fundamentação dos sermões bíblicos. Aquele que está em Esdras 7:10, estudar a lei do Senhor, obedecer a lei, aplicar a lei. E também o que nós vemos em Neemias 8, né? Ler a palavra, explicar a palavra, aplicar a palavra. Mas eu colocaria isso também, dividir bem. Ler bem, dividir bem o texto, explicar bem e aplicar bem. Acabou. Isso é o sermão. Deus disse: o meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Mas não para por aí o texto. Porque tu rejeitaste o conhecimento, nesse caso é o conhecimento sobre o próprio Deus, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Deus não quer sacerdote ignorante sobre ele. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Deus faz isso. Tem um professor aqui que ele, quando ele dizia esse texto aí, que ele pulava esse versículo, que ele dizia que as igrejas só tinha essa parte do povo perece, né? Aí quando ele dizia, por que você, sacerdote? Sim, dá uma ênfase. Ele gritava aqui com a gente. Não, mas você tem fundamento do que ele fala, por quê? Claro. Porque a gente está vendo que Deus está falando para o sacerdote. Eu acho engraçado. Agora todos somos sacerdotes. Agora Então, todos nós. Então cabe a quem está ensinando a Bíblia ensinar corretamente. Porque o povo perece porque alguém não está ensinando bem, né? Ele dizia, escute essa agora. Ele dizia, Irmãos, apaguem a luz aí, por favor. Então vamos ver um pouco sobre isso. O que é inspiração bíblica? Tá? Vamos ver sobre inspiração bíblica e interpretação bíblica. Esse é um conceito teológico que a gente vai abordar mais em teologia sistemática. Então não vou me deter muito aqui, tá bom? Inspiração bíblica é um conceito teológico que fala da forma em que a Bíblia foi escrita, né, foi inspirada por Deus, e a garantia da qualidade inerrante do texto bíblico, ou seja, não há nenhum tipo de erro na Bíblia. Essa definição aponta para os autógrafos bíblicos, que foram os primeiros escritos, ou os escritos originais. Não se refere às cópias que nós temos hoje. Contudo, a abundância de cópias que eu estava falando para vocês há pouco tempo, a abundância de cópias do texto bíblico e a semelhança entre essas cópias também garantem a preservação do texto bíblico. E aí é um assunto mais teológico do que hermenêutico, tá? Mas antes de nos aproximar do texto bíblico, a gente precisa saber que tipo de livro é esse que nós pretendemos interpretar. É um livro sem erro, porque vai haver momentos onde esse conceito de inspiração vai ser evocado, tá? Eu vou passar alguns exercícios, pelo menos um deles vai ser muito difícil e nós vamos ter que preservar a sã doutrina aí. A gente vai ter que aprender, todo hermeneuta tem que dizer isso, todo intérprete bíblico tem que aprender uma frase que é em grego, que significa que é assim: eu não sei. Essa frase é muito difícil, essas 3 palavras em grego, não sei se vocês entenderam, eu não sei, que é muito difícil de ser falada é muito difícil de ser visto na boca de um seminarista, de um teólogo. Mas alguns exercícios que eu vou passar para vocês não vai ter resposta. E a única resposta correta que vocês vão poder dar é com essa frase.
mas eu vou passar mesmo assim, porque o objetivo do exercício desse especial, que eu não vou dizer agora qual é que vocês digam isso. Como é que resolve essa questão? Eu não sei. Tá bom? Cenas dos próximos capítulos. Se você quiser ver a continuação, vem nesse mesmo horário do canal, tá bom? Bem, a inspiração bíblica deveria ser definida nos mesmos termos teológicos que definem a inspiração profética, a saber, como o processo inteiro por meio do qual Deus moveu os homens que havia escolhido e preparado. Eu vou adiantar aqui as definições para nós irmos para o texto bíblico. A gente vê isso melhor em teologia sistemática, tá? O que é a inspiração bíblica? Inspiração é colocar ar para dentro. Então, nessa primeira gravura aqui, o ar está para dentro, entra aqui pelas narinas, enche o pulmão. Esse ato é chamado de inspiração, ar para dentro. O ato de colocar ar para fora é quando o pulmão se contrai e o ar sai. Lembram? Entra oxigênio, sai gás carbônico. O ar para fora. A traqueia, que é esse negócio aqui quando a gente engasga, está ligado aos pulmões. Tem um caso de jogador de futebol, né, que o cara fez um lançamento muito comprido para ele, aí no primeiro tempo, aí no intervalo, estava descendo para o vestuário, aí o cara disse, mas rapaz, que bola foi aquela? Aquela ali eu não pegava nem se eu tivesse 2 pulmões. Os pobres, né? Tiveram que sair de casa muito cedo, jogar bola, não deu tempo de estudar. Só tinha um. Então a inspiração é colocar para fora. Aqui é um músculo, tá? Na altura um pouco abaixo do estômago, chamado diafragma, que ajuda também no canto, né? Que força a colocar o ar para fora, tá bom? Então, inspiração é colocar ar para dentro. Expiração é ar para fora. Vamos lá. Interessante que o texto bíblico lá de 2 Timóteo 3, 16, que diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada, é uma tradução melhorada, tá? Porque na verdade o texto bíblico, o texto grego diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada. Deveria ter sido, se fosse mais fiel, seria em português inspirado. Inspirada. Então por que os tradutores de língua portuguesa não colocam que a Bíblia é inspirada por Deus? 2 Timóteo. Porque expirar significa colocar ar para fora. Então se eu soprar, eu acabei de expirar. Mas expirar também significa morrer. Seus créditos expiraram. Quer dizer que os créditos o quê? Tem crédito, é? Acabou, morreu. Tá bom? Então, o brasileiro, de maneira geral, já tem um próprio conceito de inspiração, que é a inspiração poética. Tá bom? Mas o termo grego não é uma questão de interpretação. Ah, você pensa que é assim? Não. O texto grego diz: toda a escritura é inspirada por Deus, soprada. Tá bom? Inspiração bíblica não é o mesmo que inspiração poética ou artística. Se falasse assim, dada por Deus ou concedida por Deus, seria óbvio, né? Poderia ser soprada por Deus, mas dava mais trabalho explicar soprada por Deus do que inspirada por Deus. Eu já vi uma pessoa se pegando assim, ensinando, né? Soprada. Soprada, né? Pô, talvez Deus chegou ilustrando aqui, né? Chegou no ouvido de água e soprou a sua palavra. E foi. Entendeu? Entendi. A vida mesmo. Tem um erro aí nessa comparação, porque o texto não diz que os autores foram inspirados, mas a escritura é inspirada. Tá? Porque os autores pecavam. Romanos 7, Paulo disse que, como ele era pecador, não seria ao escrever, não? Ao escrever. Mas é a escritura. Toda o que é inspirada por Deus? Inspiração bíblica não é o mesmo que inspiração poética ou artística. Então a gente pode dizer que Michelangelo estava inspirado quando pintou isso aqui no teto da Capela Sistina, lá no Vaticano, essa obra de arte.
Pode, mas a gente não está dizendo que ele estava com a mesma inspiração do autor bíblico. Ou seja, é inspirado, né? Ele estava. É. Não foi inspirado. Não foi. Não é o mesmo que inspiração como atlética. Aqui é o primeiro gol, lembram? 2002. Tu tem de que ano? 97. 5 anos, então. 99. Não lembro não, né? Não, Você lembra? Eu porque eu sempre Foi fui aonde nada. isso aí? Foi? No México? Esse aqui? Sim. Não, foi na Coreia. Na Coreia do Sul. Coreia? Coreia do No Sul. Japão, foi no Japão Coreia, no jogo. Foi Japão. quanto? Foi quanto isso aí? 2002. O primeiro gol da final. Eu peguei. E o Yokohama foi? Yokohama. Que Oliver Kahn. Billy Graham pregando. Eu não lembro o nome desse autor aqui. Na verdade eu nem gosto desse quadro, acho feio. Mas É. Lembra? Muito depois Meu filho nasceu na Copa. E foi? Em 2002. Tu sabe que Em grande- julho. Foi em julho, foi? Foi. Julho, não me lembro. É entre junho e julho. Tu já. sabe que grande dessas grande contribuição dessas questões das respostas à nudez vem desse tipo de arte. Desse argumento aí. Desse tipo de Você arte. tá seguindo a palavra. É, Cacilda do Amaral. Era antigo. Gente, inspiração bíblica não é o mesmo que dizer que Ronaldo estava inspirado na Copa de 2002. Não é o mesmo que dizer que Cacilda do Amaral estava inspirada quando pintou esse quadro. Não é o mesmo que dizer que Ayrton Senna, quando corria na chuva, corria mais do que a chuva. Os mais jovens não lembram, mas na época de Senna, a marcha não era ainda no volante, era do lado, era só para frente e para trás, mas uma vez quebrou a caixa de marcha durante a corrida. E ele ganhou a corrida com a caixa de marcha quebrada, ou seja, muita força para passar de marcha. Quando terminou o grande prêmio, ele não tinha força dos braços para levantar o troféu. Ele pegou o troféu e fez assim, aí baixou, tá? Será que era um piloto, rapaz? Corintiano, você vê o Felipe Massa, nunca ganhou nada. Não, e eu acho engraçado, né? O Binho é corintiano, mas ele é o cara que mais correu na história. Não, e engraçado ele é assim, de cena. De cena não, de Felipe Massa. Ele larga em 18º. Aí ele não, cheguei em 16º. Bom demais. Duas posições. Mas como seria Ayrton Senna com essa tecnologia nova? Pelo amor de Deus, a caixa de marcha quebrada ele voava, isso é de brincadeira. Verdade? Inspiração bíblica não é nada disso. A gente pode dizer que Senna estava inspirado, que Billy Graham estava inspirado quando pregou aqui. Sim, porque se a gente não tiver o mesmo conceito que de Paulo ali em 2 Timóteo 3,16, tá bom? Então a gente pode dizer, e a gente fala, quando o pastor, o professor fala demais, a dizer, hoje ele está inspirado, a gente dizia analisando, né? Ou no dia que o cara está bem mesmo. Ou no dia, pode ser também. Porque pode ser pegar o conceito que a gente está se pegando aí, o conceito do português. Sim, não exatamente. Ou no dia que o cara pregou muito bem, meu amigo, você está inspirado hoje? Pode dizer, mas não é o mesmo que 2 Timóteo 3,16. Eu senti uma alução. Foi dele, então. Vejam só, a gente precisa ter cuidado com algumas orações que a gente faz pelo pregador, tá? Provavelmente já oraram por você assim, ou você já orou por alguém assim. Para aqui está o pregador, e hoje, quarta-feira à noite, a gente diz assim: ó Senhor, deixa eu terminar, tá? Tudo que ele for falar, seja nada dele, não, nada. Psicografia, viu? Entre parênteses, a gente pede isso. Mas não é escrevendo, não é entrando na psicografia. Que seja só do Senhor. E a gente pede mais um monte de outras bênçãos. Tudo bem, eu já cometi esse pecado também. A gente está pedindo para que Deus fale estaticamente, não use nada daquele servo dele, ou daquela serva. Mas está errado. Deus não responde essa oração. E Deus sabe. É por isso que a Bíblia diz que a gente não sabe orar como convém, né? É por essas e outras. Com certeza deve ter algumas outras coisas que a gente ora errado e nem percebe. O que é que a gente quer? A gente não quer isso que a gente acabou de dizer. A gente quer que Deus use ele e use muito. Amém? Então Deus responde porque Deus é santo, Deus é todo poderoso e Deus é onisciente. Todos sabem, né? Todos sabem. Pois é. Mas na verdade a gente está pedindo um negócio que não existe. Cessou quando o Apocalipse foi escrito, que é a inspiração bíblica canônica. Tá bom? Então vamos orar melhor.
Se a gente realmente acreditasse nesse tipo de oração, a gente não podia dizer nada, discordar nada do sermão. Não, foi Deus que falou, meu amigo. Não, mas ele falou que o Novo Testamento é totalmente diferente do Antigo. Não, você não orou? Não crê que Deus respondeu, não? Entendeu? Então a inspiração bíblica não é isso. Algumas perguntas para a nossa reflexão, e aí já nos encaminhamos para o final. O que significa inspiração bíblica? Os professores ou pregadores têm a inspiração do Espírito Santo hoje, do mesmo jeito da Escritura? Não. Nós somos intérpretes bíblicos, tá? Expositores. Quais as implicações da inspiração para a hermenêutica? Eu pulei um monte de slides, nós estamos suprimindo alguma coisa aqui, mas se a gente interpretar a Bíblia como um livro que pode ter erros, que segurança que a gente tem? Isso aí é o que os teólogos liberais fazem, né? Interpretação questionável de um texto inquestionável, é o que a gente faz. A nossa interpretação pode ter erro, não no texto. Tá bom? Autoridade das Escrituras. É a Bíblia que forma a igreja. A palavra de Deus se espalhava, Atos diz. Então a palavra de Deus é que forma a igreja. Não é como aquele padre disse, né? Que a igreja é que fez a Bíblia. Não necessariamente, né? O argumento dele é que, assim, antes os pais, Abraão, Isaac e Jacó, foi verbalizado, né? Então, era a história, era a palavra de Deus, ainda não era escrita, mas era verbalizada. E tem coisas que Jesus fez, que foi da parte de Deus, sim, mas não foi escrito. Aí também, deixou de ser palavra de Deus, tem coisas que os apóstolos falaram que não estava escrito. Sim. Aí é isso que eles fazem. Até Iago Martins fez um vídeo aí hoje, falando disso aí. Bem sabe. Nem toda revelação divina foi canônica. Paulo explicou aonde, como é o céu que ele viu? Canto nenhum, Deus proibiu. Ele viu o céu, sim ou não? Esse argumento aí de Jesus, realmente, tudo que Jesus falou não tinha erro em nada. Da primeira palavra, quando ele aprendeu a falar, até a última palavra que ele falou na cruz. Mas na Bíblia só entrou um resuminho, né? É o que nós chamamos de inspiração canônica. Nem tudo foi para o cânon. Tá bom? Acho que é isso. A Bíblia é um livro sem paralelos. Porque a Bíblia é um livro divino, porque surge da vontade de Deus, e na expressão assim diz o Senhor e tudo mais. Mas é um livro humano, escrito em linguagem humana, com verbos, substantivos. Verbo na Bíblia é verbo, não existe um verbo espiritual, não. Não existe um substantivo revelacional, não. Gramática é gramática, tá bom? Por hoje é só. Vou passar atividades a partir da próxima semana. Tá bom? Boa semana para vocês.